sempre bom lhe ver, apesar de estar vendo você aí. Não sei se você tá chorando, não sei o que é que tá acontecendo com Não, você. rapaz, pois é. Foi feio desse jeito. Rapaz, foi de doer os olhos. Acho que eu fiquei com uma crise alérgica do jogo hoje mesmo. Assim, eu falei até tuitei durante o jogo, eu tuitei ainda durante o jogo. Assim, o Ceará foi agredido, o torcedor do Ceará foi agredido pelo time. O time do Ceará, o clube, agrediu, ofendeu, xingou o torcedor com aquele futebol ali. Foi uma das coisas mais medonhas que eu já vi um clube apresentar em campo. Assim, se alguém dissesse que era um clube que nunca jogou junto, um time que nunca jogou junto, nunca treinou, eu acreditava, assim. Foi uma coisa absurda, assim, de indignar quem assistiu o jogo, assim, quem perdeu o seu tempo, assim, assistindo esse jogo. E não porque... E era uma janela, inclusive, de oportunidade, né, Léo? E isso, Porque o o Bragantino... Red Isso, exatamente. Porque o Red Bull se colocou no patamar dentro do futebol brasileiro, com os investimentos que fez no que era o Bragantino e no que hoje é o Red Bull Bragantino, né? Caminhando para ser cada vez mais Red Bull, cada vez menos Bragantino, faz com que ele esteja num patamar diferenciado na elite do futebol nacional, com investimento e tal. Portanto, quando você encara um time como o Red Bull, hoje está estabelecido ali na Série A também, confortável, buscando sempre metas mais altas, você imagina que qualquer resultado pode acabar acontecendo. Entretanto, como você estava falando, com o time vendo meio esfacelado, cheio de reservas, aí se abre uma janela de oportunidade para o Ceará jogando em casa, né? Exatamente, Celso. E o Bragantino não demonstrou muito futebol, não precisou fazer muita coisa para ganhar do Ceará, assim. Não foi aquela vitória onde o Red Bull dominou, assim. Porque basicamente ele nem precisou sequer controlar o jogo, de tão inoperante que o Ceará foi, assim. O Ceará foi inofensivo, e não inofensivo porque não conseguia... tinha a posse da bola, mas não conseguia chegar ao gol com qualidade. Era inofensivo ao ponto de sequer conseguir trocar 3 passes, assim. Era uma coisa absurda, assim. Era uma bola sempre... A bola sempre estava quicando, a bola sempre estava no alto, a bola sempre estava prensada, e o Ceará não conseguia tocar a bola em nenhuma das fases do campo. Assim. O Ceará não conseguia tocar a bola na saída de bola, porque parecia que tinha 11 jogadores do Bragantino na defesa do Ceará. O Ceará não conseguia tocar a bola no meio de campo, porque parecia que tinha mais 11, e no ataque, porque tinha mais 11. Pela falta de tranquilidade no Ceará, o Ceará muito nervoso no jogo. E a gente traz para a discussão muito mais do que o campo. Acho que o campo é muito a síntese, o produto final do que o Ceará faz fora de campo, né? E a gente consegue escrever a tela que é o futebol do Ceará pelo simples fato que a gente está chegando ao mês de maio, ao 5º mês do ano, e o Ceará precisou colocar o seu melhor jogador, a sua referência, seu meia, que cria o jogo, que é o Vina, como falso 9, você perdendo o Vina como armador, como construtor de jogadas, colocando ele preso. E continuando sem ter uma solução minimamente perto do ideal para a referência do ataque, né? Exatamente. Você, por inoperância do departamento de futebol em contratar um 9, a gente não tem um 9 e perde o nosso meia, entendeu? Que é o nosso melhor jogador, nosso referencial técnico. Então, assim, é uma salada de incompetência. E assim, o 9 é uma peça complicada de você achar no mercado. Mas não foi esse ano que o Ceará deixou de ter esse 9. São 5 anos sem um 9. 5 anos sem conseguir contratar um 9. 5 anos. E fazendo apostas erradas, fazendo gastos além do necessário por falta de planejamento. Então, o Ceará é o time que não contrata antes, não faz boas prospecções no mercado, e no meio da temporada ele sai desesperado, fazendo negócios como o do Eric, que não se explica, ao momento. Eu falo de novo sobre esse fato do Eric, porque eu apanhei Você tem muito. lugar de fala. Você tem Eu lugar de apanhei fala. muito. Apanhei muito. Reclamou muito. Eu Sabe por apanhei quê? muito. Sabe que você reclamou? Sabe por que você reclamou? Vou dizer porque você reclamou. Você reclamou e você apanhou porque você acompanha muito
Você acompanha o 45 minutos já há bastante tempo. E já viu Exatamente. as nossas análises, já vinha acompanhando as nossas análises da carreira de Eric. A gente viu o Eric despontar como uma grande promessa ali da base do Náutico. Viu Eric passar por outros clubes aqui da região. Vimos o desempenho dele de perto e a gente viu um padrão. E, velho, padrão é padrão, né, Léo? Padrão é padrão. Você faz, velho, ó, é um menino bom, é um menino que quebra a linha, é um menino que chega na linha de fundo, mas quando chega ali, costuma dar farrapada, é irregular. Tudo que a gente sempre viu, a gente continuou vendo e continua vendo de Eric aí, desse Eric do Ceará, né? Exatamente. E eu, na época, eu falo isso, assim, apanhei muito da torcida, porque falavam isso, ele é um destaque da Série B. Aí eu destaquei ele foi um destaque da Série B em um contexto muito específico, em um time que jogava ali muito em função dele, e um time do Náutico no curto recorte do campeonato, num bom recorte do campeonato, na verdade não foi tão curto assim, que todo mundo jogou. Todas as peças funcionaram, assim, tudo dava certo. E quem como quer... o próprio Eric, esse Náutico em determinado momento deixou de funcionar. Exatamente, exatamente. E o torcedor, eu acho que o torcedor não é obrigado a acompanhar o futebol em detalhes, mas quando você abraça uma contratação, a gente precisa acompanhar minimamente, pelo menos, o histórico recente do Eric. E eu, assim, eu acompanhei o Eric realmente desde que ele surgiu no Náutico. Ele, Vitória, a tentativa na Europa não deu certo, voltou para o Náutico, esse recorte eu acompanhei muito. Eu não faço isso com todos os jogadores, mas foi um... Eu acompanhei o Eric, realmente. Aconteceu É um jogador de características interessantes, pô. Toda vez que ele pega na bola, exatamente, que ele vai para cima de alguém, você fala, opa! Então quem não conhece, fala, opa, é sempre assim. Sempre assim. Quem vê os melhores momentos, né? Quem vê os melhores momentos do Premier... Você é, sem dúvida, pô. E eu falei, ressaltei na época que eu falei assim, ó, olha, não é que o Eric seja um mau jogador. Não é. Mas o Eric vindo em uma condição X é uma coisa. O Eric vindo custando 3 milhões é outra coisa. Por tudo isso que eu disse, eu continuo achando o Eric uma ótima alternativa, uma ótima opção de Série A. O que eu não acho interessante é depositar todas as fichas nele, seja para a Série A ou para a Série B. Eu acho que ele é um jogador que ele não demonstrou ainda estar pronto para ser o motor do time. Ele é uma ótima peça, um jogador que oferece excelentes alternativas para diversos cenários de jogo, mas eu continuo achando que ele ainda não mostrou o suficiente para que fale, ó, velho, pode chamar a responsabilidade, pode jogar a responsabilidade nas costas dele que ele resolve. Costuma não resolver. Exatamente. E o Eric é um retrato desse departamento de futebol do Ceará, assim. O time como um todo é esse retrato. A falta de peças que o time enfrenta por série de lesões é contratar um 9 como o Matheus Peixoto, contratando por uma oportunidade de mercado e uma previsão que foi passada inicialmente pelo Dorival Júnior de 14 dias vira 50 dias. Esperava-se que ele estreava hoje, nem ao banco foi disponível. Aí a gente fala o outro reforço que veio, o Dentinho, também chegou a quase 2 meses aqui, jogou 10 minutos no jogo contra o CSA, se lesionou, ficou de fora. Nos treinamentos da semana foram feitas algumas imagens do treinamento. Ele está imenso de gordo, assim como chegou. A sensação que tem é que falta alguém. É como se tivesse tudo solto. É como se fosse um grande time de Série C com o departamento de futebol tentando. Vamos ver aqui o que acontece. Traz aquele cara, traz aquele outro. Vamos ver aqui, e aí, bota para jogar, vai dar certo. Muda o treinador, não deu certo, muda o treinador. Mas as metodologias, os métodos, os processos não mudam. Não mudam. E é uma coisa que todo torcedor consegue ver. E não é possível que as pessoas que estão lá dentro não consigam ver. Eu citei o exemplo em outras oportunidades, eu vou repetir de novo. O Ceará é uma SAF onde quem sitiou o clube não tirou dinheiro do bolso. Porque simplesmente o clube não se manifesta. O clube não interage com o seu torcedor. É simplesmente, a gente tem 11 desfalques por lesão. E aí? E aí nada. E aí nada. E aí o DM não vai explicar. E aí ninguém vai explicar. E aí ninguém dá satisfação e fica por isso mesmo. Por quê? O que o torcedor pode fazer? O clube é fechado para o torcedor. O torcedor não vota. O torcedor não opina. A única coisa que o torcedor pode fazer é mandar o presidente
no estádio, como foi feito hoje novamente. E o que o cara faz é se cercar de segurança e ir embora, no meio do jogo. E filmar a torcida, mandar filmar o torcedor. Exatamente. É intimidar o torcedor, é pedir CPF de torcedor. Eu já falei várias vezes, Robinson de Castro é o maior tricolor vivo hoje no estado do Ceará. O maior tricolor. A pessoa com mais serviços prestados ao Fortaleza Esporte Clube hoje chama-se Robinson de Castro. Porque ele pegou o Ceará. Ele, nessa renovação do mandato, ele fez uma mudança estatutária para ter o terceiro mandato que ele não poderia ter. E eu não duvido que ele mude para acabar a limitação de reeleição no final desse mandato, porque ele faz tudo que quer. E ele conseguiu pegar o Ceará em 2015 acima do rival em tudo. E ele vai conseguir entregar o Ceará abaixo do rival em tudo. Eu entendo que deve ser um desespero para ele. Porque você, como torcedor, você tem uma passagem como presidente e falou assim, ó, o clube construiu uma história de 100 anos e eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo em relação a uma rivalidade. Você não tem mais o que... Até a gente brincava que a única coisa que ele podia ostentar era o troféu superávit. Era o troféu faturamento, o troféu receita. Até isso ele perdeu. Esse ano. E a gente acabou o troféu superávit. Só falta o Fortaleza fazer uma cozinha agora, melhor que a dele, que ele se gabava da cozinha. Então virou uma verdadeira... O futebol do Ceará não existe. Não existe. A gestão é amadora. Falta analistas de desempenho. Falta critério para contratação. Faltam respostas quanto ao como esse dinheiro é investido. Faltam respostas por que o Ceará contratou menos jogadores que o Fortaleza e pagou o dobro de comissões para empresário que o Fortaleza pagou no mesmo período. Tem que ter muita explicação, cara. Tem que ter muita explicação. E isso se reflete no campo. Assim como a bola não entra por acaso, ela não sai por acaso. E como eu trouxe aqui até o exemplo do rival, o rival virou um jogo na Libertadores com uma bola que quicou no gramado e passou por cima do goleiro e entrou. Essa bola não foi o montinho de grama que fez aquele gol. Para aquilo acontecer, muita coisa foi feita certo. Então, quando o extra-campo está errado, a bola bate no montinho e sai. Entendeu? Assim como ela não entra por acaso, ela não sai por acaso. O Ceará deu muito azar, porque aquela bola, ele perdeu aquela pênalti decisivo naquele jogo. Não. Isso é reflexo de um péssimo futebol, de uma péssima gestão. E hoje foi um grande suco disso aí. O time entrou desorganizado, o time entrou nervoso. A formação, o Dorival, mais uma vez, ele trouxe esse sistema com 3 volantes, que, na minha opinião, dentro de casa, jogando no Castelão, a gente podia abrir mão dele, para a gente ter o Vina mais vindo de trás, para a gente ter mais um atacante em campo. Mas ele insistiu nessa formação, colocando o Giovani como terceiro homem, que é um jogador mais de saída de bola, e que teve uma atuação péssima, abaixo da crítica, assim, errou simplesmente tudo o que fez. Eu até destaquei que ele fez uma boa partida no último jogo, mas o Giovani errou simplesmente tudo hoje. E o Vina teve muita dificuldade de jogar, porque ele precisa muito da figura, ele se dá muito bem com a figura do Lima ali. O Lima é um jogador muito inteligente, é uma opção de passe, triangula, aparece, se movimenta bastante. E o Vina hoje sentiu muita falta, porque ele tinha o Mendonça e o Eric aberto. O Eric errando também tudo que tentava, tudo. Inclusive, além das finalizações e os dribles, assim, no começo do jogo ele ainda conseguiu algumas boas jogadas, mas teve uma bola que sobrou para ele, assim, na área. Ele deu um chute meio sem direção, meio... que você, assistindo pela televisão, do ângulo da televisão, você não sabe o que essa bola fez. Bateu em alguém, ela saiu tão torta que o dimensional, a perspectiva pela televisão fica esquisita de você ver, assim. E é o Eric, né? É o Eric. O movimento da perna não tá de acordo com a direção da bola, né? Exatamente, é uma coisa horrível. E o Ceará não conseguia construir uma jogada trocando passes. O Ceará não conseguia que o jogo fluísse pelas pontas.
O Dorival optou por entrar com o Michel Macedo e o Pacheco nas laterais, que são jogadores que apoiam menos que as outras opções, como o Nino e o Vitor Luiz, que estavam à disposição no banco hoje e não foram usados por opção do Dorival mesmo. Então, assim, além dele ter essa trinca de volantes, ele optou por 2 laterais que não apoiavam tanto. Então, o jogo do Ceará ficou ainda mais amarrado. O Mendonça não estava no dia feliz, e até porque ele sentia a falta de um lateral mais ofensivo para dialogar. Eles jogaram com as posições invertidas. O Mendonça jogou pela direita, o Eric pela esquerda, e no segundo tempo eles trocaram. No segundo tempo, ainda no primeiro tempo, após o gol, o Dorival orientou que eles trocassem. E o Red Bull chegava com algumas jogadas, é um time com qualidade. O Ítalo, o Elinho tentavam aquela jogada por ali. E o gol aconteceu logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Não existia um volume de jogo tão grande, de ataque, de nenhuma das partes, nem do Ceará, nem do Bragantino. Mas o Bragantino conseguia, mesmo com tantos desfalques, construir algumas jogadas de ataque mais interessantes. Logo no começo do jogo, o Cleiton, goleiro do Bragantino, recebeu assim uma bola recuada e a bola escorregou por baixo do pé dele, assim, deixou passar. Se fosse dentro do gol, e aconteceu por 2 vezes, estava muito nervoso e o Ceará não explorava isso, não chutava, não tentava de alguma forma explorar essa insegurança do goleiro. E em um lance de linha de fundo, o jogador do Bragantino deu voltando a bola, e foi uma crítica que eu fiz mais uma vez. O Ceará é um time que joga com 3 volantes e deixa um espaço imenso ali na frente da sua defesa. Então o Giovani, que devia ter acompanhado o Ítalo, não acompanhou. O Lindoso, que devia ter fechado aquele espaço, não fechou. E o Ítalo bateu de primeira, fazendo o gol. E aí o clima que já estava ruim, pelo péssimo desempenho da equipe, piorou. Porque a torcida, do primeiro momento, saiu o gol, a torcida começou a apoiar. Começou a gritar, começou a cantar. E o time não reagia. A torcida continuava gritando. E vamos para cima, empurrando o time não reagia. Era uma falta de tranquilidade. Uma falta de qualidade. É difícil comentar futebol onde não existiu futebol. Simplesmente não existiu futebol. O time do Ceará não jogou uma partida de futebol hoje. Foi uma agressão. Foi um desrespeito ao torcedor que foi ao estádio. A gente assiste e tudo acaba acentuando, né? Do gramado, do estado deplorável do gramado do Castelão, a performance individual mesmo dos atletas faz com que seja um espetáculo pavoroso mesmo, né? Exatamente. Foi um espetáculo horrível. Assim. O Red Bull, se tivesse com a sua formação original hoje, tranquilamente teria feito um placar maior no Ceará. Assim, muito tranquilamente. É um time que o Ceará sempre tem muitas dificuldades quando enfrenta. E o time reserva do Bragantino hoje não levou susto. Foi muito tranquilo, com exceção de pequenos recortes no jogo, onde o Ceará, na força mesmo, no grito da torcida, criou umas chances. O Dorival não tentou mexer, mas era como se você estivesse tentando mudar os ingredientes de uma comida que já tá ruim. Tá tudo ruim, aí você fala assim, vou tentar botar mais sal, vou tentar dá certo, botar não. mais... Não dá certo, não. Dá certo, não. Dá certo, não. A comida ficou ruim. Aceita. Exatamente. Você engole a comida daquele jeito, você precisa se nutrir, ou desiste, joga fora. E o Ceará hoje, as mexidas não faziam nenhum efeito. Assim. Era aquele dia que, se você pudesse, assim, o treinador disse, vamos sair no primeiro tempo, porque a gente vai poupar para o próximo jogo, a gente descansa. Dispensa o segundo tempo, porque assim, é a situação que deixa escancarado que o problema é estrutural. Não são as lesões, não é a demora do Peixoto em jogar, não é a falta do centroavante, não são os excessos de expulsões, não era treinador, não era o Thiago, não era o Guto. É um problema estrutural. E a política estrutural do Ceará é entregar a cabeça em bandeja para tentar arrefecer os ânimos da torcida, para tentar dar uma satisfação, para mudar o foco do debate da imprensa, e as outras práticas continuarem do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É um time que não é transparente em nada. É como se o torcedor fosse uma parte estranha do clube, um corpo estranho. O torcedor fosse o corpo estranho do clube.
todos os milhões de torcedores do Ceará, eles parece que eles não têm, o clube não é aberto para eles. É uma coisa que está fechada ali. E a gente tem alguns questionamentos que a gente fica perguntando que o torcedor já está se sentindo impotente. A gente já chegou ao ponto de dizer assim, mas não tem o que fazer. Quem está lá dentro simplesmente fecha o portão e acabou, pô. O Ceará é isso. A gente não consegue. Recentemente eu fiz uma pergunta. O Ceará fretou um avião para viajar. Vai fretar um avião para viajar para a Argentina. E eu fiz uma pergunta. Quem vai nesse avião? Quem foi? As passagens que sobraram, quem foi? Essas pessoas foram a que título? Elas foram... Que benefício os clubes teriam com a ida delas? Assim, o clube era um parceiro comercial, era um possível patrocinador, era um profissional do staff do clube, da categoria de base, que foi lá para pegar um know-how, é um diretor comercial. É por quê? Aquelas pessoas, quem estava lá? Por quê? Que custo eles tiveram? Quem compôs a comitiva? Quem compôs? E a gente pergunta e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Por que o Ceará gastou o dobro com comissionamento de empresários, mesmo contratando menos? Fica por isso mesmo. Ninguém responde. Ninguém responde. Então é a sensação que a gente o clube não pertence mais assim, à torcida. E o torcedor está se limitando a esperar o fim de uma gestão, torcendo para que ela nos perpetue com outra mudança estatutária, que não, acabou o limite de reeleição, agora vai... Porque está muito perto disso acontecer. Porque o campo hoje, os erros, esse ano eu nunca vi na história recente do Ceará, e a gente teve momentos dificílimos, como em 2018, como em 2019, mas eu nunca vi uma temporada começar tão desorganizada como essa. E era uma temporada onde se imaginava que o clube buscaria uma volta por cima, uma busca de reforços mais arrojada, com a manutenção do Thiago, com mudanças na estrutura. E o que a gente viu foi mais do mesmo. Inclusive fracassos mais vergonhosos, tendo uma estrutura maior, um orçamento maior. Então, os 23 mil torcedores hoje que foram ao estádio e mais os milhares que assistiram de casa, eles foram literalmente agredidos, assim. Porque, assim, tem muito pouco a se falar do futebol que o Ceará apresentou hoje, porque não apresentou futebol. E isso só o torcedor sequer, a gente perdeu a chance de ter prazer ainda com aquela vitória contra o Palmeiras. Hoje o torcedor está dizendo assim, meu Deus, ainda bem que aquilo aconteceu. Porque se aquela vitória contra o Palmeiras, totalmente fora do planejamento, não existe, a gente estaria numa situação de 0 pontos e sem qualquer perspectiva, assim, sem imaginar que esse 0 ponto era fruto de uma priorização de outra competição. Não, ela é fruto da incompetência mesmo, total. É fruto direta e exclusivamente da incompetência. E não por outro motivo. Porque nada explica esse excesso de lesões. Nada explica em todos os âmbitos. Ninguém explica e nada explica. Ninguém dá uma possível causa, ninguém dá uma possível mudança de diretriz, ninguém menciona os erros nas análises de contratação, o baixo aproveitamento das peças que são trazidas, as mudanças de treinador. Então, o torcedor fica completamente sem norte, assim, e sem saber qual é o próximo passo. Eu estava mencionando assim com outros colegas que comunicam, produzem conteúdo sobre o Ceará, que a gente está muito mais preocupado em conter as crises. A gente, como torcedor, a gente fica perguntando, pô, é chato, a gente dá vontade de falar sobre isso, dá vontade de brigar, e a gente fica, não, vamos dar um tempo, o time está tentando engrenar. Mas o time não se preocupa em conter crise nenhuma. Parece que o time faz sempre uma forma de provocar. E você vê que o elenco do Ceará, ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Tem, pô. É isso que eu tô falando. Assim, e eu repito, eu mencionei isso no começo do ano, na chegada do Peixoto. Quando o Peixoto chegou junto com o Lindoso, eu falei assim, o Ceará tem um elenco. Sim.
O Ceará tem um elenco, acho que contando com o Peixoto jogando futebol. O Ceará tem um elenco. Agora, nenhum elenco do Brasil consegue jogar bola com 11 lesionados, com 5 expulsos em 6 jogos. E, além de tudo, se a gente tivesse o nosso elenco com todos esses problemas, mas com a mentalidade de jogar futebol, com foco, porque você está vendo jogadores que sempre renderam, sempre produziram, completamente displicentes. Essa semana o Fernando Sobral jogou muito pouco esse ano. O Fernando Sobral foi a única informação que saiu do boletim do departamento médico é que ele teve uma lombalgia. E ficou por isso. Teve uma lombalgia, vai voltar. E um jogador que tem a relevância que ele tem, que já teve a relevância que ele teve no elenco, no plano de jogo do Ceará, com as características que ele tem, com as possibilidades que ele oferece, né? Exatamente. E ele teve uma lombalgia. Então, assim, a lombalgia vai ser tratada e vai voltar. De repente, a lombalgia virou uma fratura de uma vértebra. Sem previsão nenhuma de retorno do jogador. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não vai um médico do clube para uma coletiva dizer o que acontece. Então a gente tem um elenco, mas a gente tem um elenco que perdeu o brilho, perdeu a vontade. Mas eu acredito que muito pela forma como as coisas são conduzidas assim, dentro do clube. É quando você chega para trabalhar e você percebe que está tudo no automático. Está tudo no automático. Estão fazendo uma reforma ali, eu vou entrar no vestiário, a gente vai dar um treino. Aí depois a gente vai viajar para jogar e a gente não precisa falar com ninguém mais. Não vai ter entrevista nenhuma, então a gente vai... E os caras perdem, cara, a vontade de ganhar. Assim. O Atlético, citou até recentemente o Atlético Goianiense como exemplo. É um time, como você for pegar nome por nome, os jogadores, como é que esse time tá pontuando, fazendo o que tá fazendo? Mas, com certeza, o que muda o Atlético Goianiense é a mentalidade, que é o que muda o Atlético Paranaense. O que muda o Atlético Paranaense é a mentalidade. O Atlético não faz grandes contratações. Quando chega lá, o time vai e chega de novo. Sempre está chegando. Mas porque existe uma cultura, existe uma mentalidade. E no Ceará existe é o exemplo. Um plano, né? O Atlético é um clube que ele tem uma mentalidade de pensar o futebol, de enxergar o futebol, contrata treinadores que consigam aplicar essa visão da melhor forma possível e vai em busca de jogadores com essas características para as funções, para o jogo que ele quer construir. Acho realmente interessante a filosofia e concordo com você em relação à mentalidade, indo para além do que você está falando, né? Mencionando de atitude, né? O sentido de atitude também, né? Exatamente. O Ceará consegue ser o contrafluxo disso aí. O Ceará dá a impressão que todo mundo que chega dentro do Ceará, ele pode ser um vitorioso, ter uma mentalidade incrível, ele chega lá dentro e ele vira um fracassado. Porque ele é inundado, assim, absorvido pelo aquele ambiente e, assim, se perder, perdeu. Se perder, perdeu. A sensação que a torcida tem é tipo isso. Se perder, perdeu. Perdeu, o cara não se incomoda. O reflexo disso são sempre as coletivas do Luiz Otávio, que era o capitão até pouco tempo atrás. E hoje é o Vina, se o Vina for dar entrevista amanhã, a entrevista vai ser o mesmo, né? Vamos trabalhar, levantar a cabeça. Ninguém demonstra nenhuma insatisfação, cara. Nenhuma insatisfação. Ninguém mostra uma revolta. E são pequenos gestos, são demonstrações de que quer mudar. É um cara olhar pro outro e cobrar. Não, o cara perde, baixa a cabeça, ali, chuta a grama, vamos lá. Termina o jogo, vai pro vestiário e assim. E a falta. E sinal de um comando distante. E eu acho que o Dorival conseguiu extrair muito desse elenco. Justamente nesse aspecto de mentalidade. Ele sabe, o Dorival sabe que esse é um problema que ele vai precisar enfrentar. O Dorival sabe que isso não é uma coisa que ele vai mudar de um dia para o outro. Que ele simplesmente vai chegar e em uma semana ele vai transformar um elenco que está de cabeça baixa, está abalado. E não é de hoje. A gente já tem de vários anos que o elenco do Ceará é aquele elenco que, quando é na hora de fazer algo a mais, ele se conforma. Não, já tá bom. A sensação que a gente tem, que é um reflexo da mentalidade que impregna as paredes do clube. Impregna as paredes do clube. E se isso não for esse ano tá um acúmulo tão grande de fracasso, que isso não for mudado logo, porque assim, a última coisa, o último patamar que falta para essa gestão do Ceará entregar ele
destruído em relação à rivalidade, em relação ao que poderia ter sido, é o rebaixamento para a Série B. Assim. Só falta isso. E é uma frase que o presidente do Ceará, o Robson de Castro, repete mais. Eu já devia ter saído do Ceará, mas eu sinto que eu tenho algo a fazer ainda. E eu tô com medo que isso seja rebaixamento. Porque parecia que ele falava de um grande título, mas agora eu tô com medo que seja rebaixamento, porque é só o que falta. É só o que realmente falta. E a gente não vê o futebol sendo colocado como uma prioridade. Você sabe que o setor de análise de desempenho é mal estruturado, tem poucos profissionais que tem que se desdobrar e analisar muitos números, porque é como se eles fossem dispensáveis. Porque, assim, as contratações e as prospecções de jogadores são feitas de forma extremamente amadora, de forma extremamente aleatória, sem qualquer critério, porque nada justifica as peças que o Ceará está trazendo para o ataque. E como o Ceará investe dinheiro em jogadores que não deram certo em canto nenhum. Como o Ceará joga dinheiro fora. E não aprende, né? E não aprende, né? Não aprende. Mas é muito do que você disse, Léo. É de não conseguir ter um planejamento, seguir uma filosofia por muito tempo e quando vai ver, tá contratando porque acha que encontrou uma oportunidade de ouro. Aí vai para o mercado com uma corda no pescoço, velho. Quando você entra em qualquer negociação com a corda no pescoço, você se coloca numa situação mais delicada em relação à própria negociação, mas também em relação às possibilidades de busca por alternativas, né, por opções. E eu acho que o Ceará repete isso insistentemente, velho. Impressionante. Desde o Wesley foi algo que me chamou muita atenção, mas esse é só um exemplo. E o Wesley hoje foi um grande sinal, assim, do que a gente tem de futebol do Ceará. Ele ainda está jogando, ele ainda ser uma opção. Teve uma hora que a bola chegou na linha de fundo, ele tentou. É aquela jogada que era para ele chutar com a esquerda e ele tentou chutar com a direita e ele se enrolou com a bola. E teve alguns lampejos do Wesley que deixou boas memórias do torcedor do Ceará aqui. Teve alguns lampejos. E a gente vê um segundo de esperança ainda no Wesley, é uma coisa assustadora. Assustadora, assim. Pois é. E o que ele custou pro time, né? Pro clube que ele continua custando, né? Não volta mais, assim. É outra categoria de base que tem que revelar muito, porque eu até brinquei, assim. O Dorival pinçou alguns jovens da categoria de base e subiu pro profissional, e foram jogadores que estão chamando muita atenção nos treinos, assim. Jogadores que estavam, inclusive, fora do radar da torcida. Toda categoria de base tem aqueles jogadores que a torcida já observa. E esses não, ele foi lá e buscou alguns. E então, eu fico muito feliz com essa pinçada do Dorival. Hoje, alguns estavam no banco. Ele colocou o João Vitor, que acabou de completar 18 anos, colocou para jogar hoje. Teve pouco tempo, mas o pouco tempo que teve em campo foi interessante. E aí, o pouco tempo que ele teve em campo, deu um chute, foi importante. E parece que, assim, depois que o João Vitor entrou, ele foi interessante e o time parou de criar, assim. Depois que ele entrou, ele deu um chute perigoso, a bola não chegou mais nele, não chegou mais no ataque. E eu brinquei muito, assim, ó, o Ceará precisa descobrir talentos, tomara que o Dorival descubra muitos talentos para o Ceará pegar esse dinheiro que vai lucrar com esses talentos e investir em medalhões antigos que vão chegar aqui e não vão jogar. Porque a política de futebol do Ceará é muito parecida com isso. Uhum. Então, hoje a gente viu o Wesley em campo, a gente viu o Yuri Castilho, que foi um jogador que custou muito dinheiro e com muita vontade, mas sem se achar em campo. O Vina sendo prejudicado, assim, o Vina tentando, se esforçando. Você via que ele era um clarão ali de inteligência, de diferente ali naquele clube, naquele time ali que estava em campo. E o meio-campo do Ceará, mais uma vez, muito mal, com um todo, tanto passando pelo Giovani, passando pelo Lindoso, passando pelo Richard, que está bem abaixo. Depois da lesão fez algumas boas partidas, mas nas últimas veio muito mal. E o próprio Lindoso, acho que o Lindoso vem jogando muito na questão da falta de peças. Richardson machucado, Sobral machucado, porque eu acredito que se a gente tivesse com todos os volantes à disposição, o Lindoso não seria mais considerado, porque ele vem de péssimas atuações recentemente e está jogando muito mais por essa necessidade. Então, eu acho que o Dorival vai passar por um momento onde ele vai precisar achar alternativas táticas mesmo, assim, modificações dessas três peças, de soluções para o ataque, soluções para o time criar mais, porque o time parou de criar, o time parou de
de performar como vinha performando antigamente. E a expectativa que tem, assim, todo time que está criando um perfil, criando um padrão, ele tem algumas oscilações, assim, onde ele tem momentos constantes de crescimento e em algum momento ele dá um apagão, uma queda. E, assim, eu espero que esse tenha sido um desses momentos, porque hoje foi doído de ver o Ceará.